Sábado, 9 da noite, estarei lá no Maracanã, trazendo todas as informações desse grande clássico em que o Flamengo colocou uma grande vantagem para cima do Fluminense. No regulamento do campeonato estadual, o time que tem a melhor campanha joga por resultados iguais no saldo de gols e na pontuação, ou seja, o Flamengo venceu na ida por 2-0. Se ele perder por 2 gols de diferença, quem classifica é o Flamengo. E o Fluminense, ultimamente, Edu, não tem dado muita sorte em clássicos, né? O último clássico, por exemplo, que venceu foi até contra o Flamengo, mas olha, tem muito tempo, foi na final do estadual do ano passado, Edu. Exatamente. E depois disso, né, eles jogaram 2 vezes pelo Brasileiro, 2 vezes pela Copa do Brasil e já 2 vezes pelo Campeonato Carioca deste ano. Foram 3 empates e 3 derrotas do Flu, 3 vitórias do Flamengo, as 3 por 2-0, né. E a história desse jogo, Fábio, assim, acho que a gente pode contar exatamente, comparando, né, esse primeiro jogo, da semifinal do campeonato. Lembrando que é semifinal, tá, gente? Muita gente está considerando uma final antecipada, mas oficialmente é uma semifinal. A gente pode comparar esse jogo do último final de semana com exatamente esse jogo que você citou lá atrás, o 4-1 do Flu em cima do Flamengo, né? Lembrando, obviamente, que do lado da torcida tricolor, todos estão achando que dá para virar, que dá para fazer 3 gols de diferença, enfim, e obviamente que o Fluminense vai entrar para isso, né? Agora, obviamente que do lado do Flamengo, a torcida rubro-negra, principalmente, está se pegando e com muita razão nesta defesa do Flamengo que praticamente não toma gol, né? Tomou pouquíssimos gols, nenhum gol tomado nos últimos 10 jogos, né? O time dirigido aí pelo Tite. E aí eu acho que tem uma história interessante se a gente comparar esse jogo da última semana com esse jogo lá de abril do ano passado, que o Flu foi campeão, aí sim era uma final, né? 4-1. A gente pode ver a transformação que o Tite está fazendo nessa equipe do Flamengo, né? Que, por exemplo, o que tem de. E esse campinho dá para a gente entender bem o que está acontecendo, né? Na equipe do Flamengo, primeiro. Ou seja, no ano passado, a gente tinha o Varela e o Lucas, o Ayrton Lucas, naquele time do Vitor Pereira, do VP, eles eram mais jogadores de meio, né? Jogavam no 3-4-2-1, vai, com o Pedro lá na frente. E aí, o que o Tite fez? Primeiro, ele puxou essas duas peças um pouco mais para trás, viraram laterais mesmo, né? Propriamente ditos. E aí, obviamente, aí tem as contratações do Flamengo que estão dando muito certo, principalmente um tal de Nicolas de la Cruz, que deu um jeito nesse meio-campo do Flamengo, né? Nesse último jogo, e aí já não tinha esse trio de meio-campo ano passado, jogou ali o De La Cruz, o Pulgar e o De Arrascaeta. O Arrascaeta é o único, vamos dizer assim, que fica, né, daquele time do ano passado na questão do meio-campo. Então, assim, para mim, a grande diferença, a história do jogo, e desse jogo também vai ser assim, passa principalmente pela questão do meio-campo. Por quê? Aí já falando do lado do. Ainda no Flamengo, né, tem uma peça importante no ataque também, que eu acho que está fazendo diferença, que é a entrada do Luiz Araújo, né? Ali jogando mais pelo lado direito, né? O ano passado, naquela final especificamente, quem jogou foi o Matheus França, né? Caindo ali um pouco mais pela direita. Agora, do lado do Fluminense, aí a coisa também passa pelo meio-campo, mas passa pelo meio-campo de uma forma, vamos dizer assim, às avessas, né? Porque o Diniz, neste jogo deste ano, nessa primeira partida da semifinal, o Diniz ele colocou ali no meio-campo o Renato Augusto, né? Para fazer o meio-campo ali. E o Fluminense, em relação ao ano passado, no campinho ali o André aparece, que ele jogou aquela final, né? Jogou aquela partida 4-1, a vitória do Fluminense, ele já não está mais, foi vendido, entrou o Martinelli. Então, assim, o meio-campo do Flu ficou, vamos dizer assim, enfraquecido, principalmente em termos de agressividade na roubada de bola. Para que, obviamente, você precisa da bola para iniciar as construções, né? O Diniz gosta muito desse jogo de aproximação, né? Obviamente que isso é uma das Sim, grandes sim. virtudes do time do Fluminense, mas sem a bola você não consegue fazer isso. E o meio-campo do Flamengo engoliu o meio-campo do Fluminense neste primeiro jogo da semana passada, o que não aconteceu naquela goleada de 4-1 do Fluminense lá no ano passado. Além do que,
naquela partida do ano passado, o Marcelo jogou demais, jogou muita bola o Marcelo. E esse ano ele ainda não está, parece, na sua grande forma, né? O Marcelo que ele, por exemplo, nessa última partida agora, ele entrou no decorrer do jogo, ele não começou como titular, né? Então, assim, não há dúvida, Fábio, para Tem um mim, outro assim, a detalhe. história do jogo está no meio-campo. E aí tem um outro detalhe. O André não jogou o primeiro jogo porque ele tinha sido expulso contra o Botafogo na última partida da fase de grupos. E o André volta sábado. O André faz toda a diferença no setor de meio campo. Ele é o cara que inicia uma jogada, ele é o cara que o Diniz aposta no segundo tempo numa saída do Felipe Melo e ele baixa para um quarto zagueiro, sai para o jogo. Então o André fez muita falta, só que agora a distância é enorme. Esse placar da final do ano passado, se repetir, da Fluminense na final do Campeonato Estadual. Mas como você Exato. disse, o Flamengo só levou um gol no Campeonato Estadual e não era o Rossi o goleiro. É difícil fazer 4 gols no Flamengo em um jogo só, né? Sem dúvida. Não, e eu me enganei, que eu falei de um e pensei em outro. Eu estava falando do Nino, né? O Nino também que era uma peça importante ali na saída de bola do Fluminense. O André, Sim, obviamente, como sim. você lembrou bem, ele está de volta, ele não foi vendido. Quem foi vendido foi o Nino, que não está mais na Isso. zaga do Flu, né? O Nino era muito importante ali para. Eu pensei em um e falei no outro. Obrigado aí pela lembrança. E o Você Nino, está sem igual o dúvida, é uma Ronaldinho peça que Gaúcho. Você está igual o Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e dando a bola no outro. Craque é isso. é verdade. Craque É é verdade. sempre diferenciado. Agora, ainda para a gente fechar esse assunto Flamengo e Fluminense, o Edu. O Fluminense tem um componente que é a busca pelo tricampeonato. O Fluminense não conquista desde 85. 83, 84, 85. O Fluminense é o atual bicampeão estadual. Mas na fase que vive o Flamengo, parece que o Tite colocou um pé naquela história de não ganhou nada em 2023 para começar 2024 com o título, hein? Exatamente. Não, o Flamengo tá um pouco à frente dos outros times, né? Sem dúvida é o grande favorito, não só de passar nessa partida de semifinal contra o Fluminense, como também, se vier Vasco, se vier, Volta Redonda, né, o Nova Flamengo, melhor Iguaçu. dizendo, né, desculpa, Nova Iguaçu, o Volta Redonda já É. ficou pelo caminho. Se vier Vasco ou Nova Iguaçu, né, o jogo foi muito parelho, o primeiro jogo entre ambos, né, não dá para cravar aí quem que vai passar, mas o Flamengo, sem dúvida alguma, numa eventual final, né, é o grande favorito. E a história do Fla-Flu, né, tá recheado de jogos interessantíssimos, tanto para um lado quanto para o outro. Sei lá, a torcida do Fluminense, os mais antigos ou aqueles que gostam de história podem puxar lá. Teve uma final lá em 1936, por exemplo, que o Flu conseguiu vencer por 4-1. Era um campeonato em que terminou tudo empatado, aí a decisão foram em 3 jogos. Teve 2 empates e uma vitória do Flu, e o Flu foi campeão aquele ano, ganhando de 4-1. E nessa partida foram 2 gols, na partida de 4-1, foram 2 gols do Russo e 2 gols do Hércules. E eu sabia que você ia buscar uma estatística do século passado, só não sabia que era tão lá no início. Eu achei que você ia parar no gol de barriga do Renato no ano do Teve centenário esse, do Flamengo, que tinha Branco, tinha Romário no time do Flamengo. O empate era do rubro-negro, estava 2-2 e o Renato de barriga fez o gol. Mas você foi buscar lá atrás. Ótimo, ótimo, ótima lembrança. e E esse, claro que será um grande jogo. e esse gol do Renato, que na súmula não foi dado para o Renato, né? Foi dado na Sim, época pro para o Wilton Ailton. Ferraz. Exatamente. Isso. Léo Feldman era o Agora, do árbitro lado. dessa partida. Porque o Ailton chuta, né? Para Exatamente. quem não lembra do lance, ele corta o Fabinho para cá, para lá, ele chama para dançar o lateral do Flamengo e bate cruzado. E o Renato com a barriga diz ele que estava em forma, ela bate na barriga e entra. E ele sai comemorando, é gol de barriga, virou folclore do futebol. Mas na súmula você tem toda a razão. O Ailton, que foi campeão estadual com o Fluminense em 95 e depois brasileiro, fazendo também gol importante contra a Portuguesa pelo Grêmio, né? No ano seguinte. Exatamente. Depois ele foi treinador, né, das categorias de base do Fluminense Sim. também. Aquele gol saiu aos 41, né? Para quem não lembra do enredo da partida, saiu aos 41 do segundo tempo. O Flu fez 2-0, o Flamengo empatou e aí saiu esse gol do Renato que deu o título ao Fluminense aos 41. O Romário, né, fez um dos gols do Flamengo naquela partida. É Agora, e um do colega. lado do Flamengo, né, lembrando Ah, de Fla-Flus históricos e Fla-Flu interessantes, era sim. um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, mas foi o último jogo do Zico, né? Um dos últimos Fla-Flus, 5-0 para o Flamengo, e o Zico Juiz fez um de gol de Fora. falta. É, Em Juiz de Fora, na despedida dele, né? O último jogo dele com a camisa do Flamengo contra o Fluminense. Ricardo Pinto era o goleiro do Fluminense, levou um gol de falta, que até a época entrevistaram ele. Falou: não,
Para mim é uma honra levar um último gol de falta do Zico. O torcedor do Fluminense não queria saber de honra, não, né? Ele É queria verdade, saber foi de ganhar. verdade, foi Juiz de Fora em 89, né. No Maracanã, a história do Fla-Flu tem aquele maior público, né, da história do Sim, Maracanã ainda, com quase 200, 194 mil pessoas. Isso já nos anos 60, acho que foi 63, se não me engano, esse jogo que teve essa muita gente mesmo no Maracanã, né. Naquela época, muito. obviamente, que os padrões É. de segurança eram outros, né, tanto aqui no tanto aqui no Morumbi como no Mineirão, tal, a gente tem públicos gigantes, né, até os anos 90. Aí depois, obviamente, os padrões de segurança, né, toda a questão da a polícia militar, tal, foi limitando, né, o tamanho dos estádios, e com razão, obviamente. Imagina 200 mil pessoas no estádio de futebol, é realmente muita gente. Com certeza. Edu, vamos falar um pouquinho, já que você falou do Pedro e do Marcelo, e nós temos informações sobre eles, né? Trouxemos algumas artes para ilustrar esse papo, antes da gente mudar para Petkovic, que daqui a pouco vai bater um papo com a gente. Não, exatamente, né, assim, um dos nomes de destaque desse time do Flamengo, a gente já falou, obviamente, da solidez defensiva, né, do Flamengo, da equipe rubro-negra, já falamos também desse novo meio-campo, podemos dizer assim, que está dando muito certo, logo no início da temporada já está muito bem azeitado, mas lá na frente, um nome que já vinha, obviamente, né, já estava no elenco do Flamengo, mas teve altos e baixos, mas o Pedro esse ano parece que realmente vai aí se consolidando aí como um grande atacante, um grande, goleador aí dessa equipe do Flamengo, né. Ele que tem aí, números bastante interessantes, como a gente está vendo aí, na arte, né, são 37 finalizações, né? Um gol de pé esquerdo, 6 gols de pé direito, 2 gols de cabeça e uma assistência. E a gente vê aí no mapa de calor dele, né, nessa última partida, como ele ficou muito ali dentro da grande área, né? Ou seja, está sempre disponível, vamos dizer assim, para receber um passe, receber uma assistência, receber um cruzamento, um lançamento, enfim. O Pedro está sendo um grande referencial, podemos dizer assim, neste ataque do Flamengo, né? São 37 finalizações, 17 certas, e aí, pela quantidade de gols que ele já fez neste Campeonato Carioca, a gente vê como ele está sendo também eficiente, né? Está tendo oportunidade e está transformando essas oportunidades em gol. E é impressionante porque quem agradece é o Arrascaeta, mas quem lamenta é o Gabigol, que vai voltar ao time ficando no banco como opção, não ficou no primeiro jogo, e o Gabigol perdeu espaço com ele. Quem foi reserva no primeiro jogo, mas tem status de titular e de ídolo, é o Marcelo no Fluminense, né, o Edu? Não, exatamente, né? Como a gente até já conversou agora um pouco antes, né? O Marcelo, que no ano passado foi muito importante para o time do Diniz, né? Para o time do Fluminense. O Diniz que vai completar agora, no mês que vem, 2 anos, né? À frente do Fluminense. Isso não acontecia nas Laranjeiras há quase 10 anos, um técnico ficar tanto tempo assim à frente do clube. Então, o Marcelo, né, como eu disse, o ano passado ele foi importante naquela final, naquela goleada do Flu para cima do Flamengo por 4-1. Foi muito importante, obviamente, na Libertadores, né, com toda a sua experiência, com todo o seu futebol, com toda a sua qualidade. Agora, esse ano, os números ainda não estão mostrando todo o potencial realmente do Marcelo. A gente vê aí que ele tem chegado perto da área, né, ele tem feito cruzamentos, poucos certos, é verdade, mas tem participado ali das construções, né, em termos de passes, mas não fez nenhum gol ainda nesse campeonato. É claro que ele é mais da construção, ele é mais das assistências e tal, e a gente vê no mapa de calor, né, como ele tem se limitado mais ali à ala esquerda, né, à lateral esquerda da equipe do Fluminense. O ano passado a gente viu ele muitas vezes aparecendo lá na frente, aparecendo no meio-campo, né, ajudando a municiar o ataque tricolor. Mas esse ano, e eu acho até por causa da entrada do Renato Augusto, muitas vezes, né? E nesse jogo foi o que aconteceu. O Marcelo jogou pouco tempo até com o Renato. O Renato Augusto que tem tido essa incumbência ali de armar mais o time do Fluminense, principalmente um pouco mais pelo lado esquerdo.